Você sabe o que é o mainstream? Mainstream é uma corrente cultural ou ideológica que é tida como padrão, que prevalece em determinado setor. É um pensamento mais comum. É o pensamento que é, vamos dizer assim, de uma cultura de massa, de um entendimento onde a maioria das pessoas estão adequadas e gostam daquele formato. Na música há o mainstream, nas questões profissionais, segmentos, áreas há o mainstream, na arte em si há o mainstream, na televisão, no teatro. Não há nenhum problema em haver um padrão cultural e de pensamento desde que seja algo positivo. O grande problema é que existem grandes profissionais no mercado que possuem qualidade para estar no mainstream ou para oferecer conteúdo adequado a esse mainstream, talvez com uma adequação ou outra, há profissionais, artistas na música que são às vezes melhores do que profissionais ou artistas que já estão no mainstream e não tem espaço porque não tem a divulgação, não tem o empresário certo ou não tem aceitação desse mainstream. A minha área, por exemplo, posso dar um exemplo claro dentro da área de treinamento e desenvolvimento. Os eventos que existem. Se você não está adequado ao padrão, se você tem algo a oferecer que já é comum no mercado, mas que você tem um diferencial, se você não participa de um determinado grupo, de uma associação, de um cenário específico, você não consegue entrar. Porque te limitam a participação, te limitam a oferecer e mostrar e encontram caminhos para boicotar, negar. Você pega isso, por exemplo, na arte. Muitos profissionais às vezes ficam ocultos, morrem ocultos ou vendem seus quadros, seu artesanato, sua pintura, enfim, seja o que for. Vendem no anonimato, no underground, porque o mainstream não permite a entrada. Ainda que o conteúdo e a qualidade profissional dessas pessoas sejam fortes, sejam coerentes e tenham condições muito grandes de estar dentro desse mainstream. E aí você fala para mim, então o mainstream é errado? Não, não é errado, doutor, que haja um pensamento comum, um pensamento de massa, onde uma maioria se identifica. Isso não é o problema. A questão não está na existência do mainstream, mas sim na forma comportamental ao qual é conduzido pelas pessoas que comandam. Normalmente, essas pessoas assumem a frente desse mainstream, geralmente são pessoas pioneiras dentro do cenário, e aí colocam outras pessoas lá que talvez conseguiram de uma forma ou outra, são protegidos, amigos, aí você passa a levar o seu filho, o colega do seu filho, o seu primo, o seu vizinho. E essas pessoas passam a dominar o mainstream, mesmo que não tenham o talento requerido. E quando alguém de fora tenta entrar nesse mainstream, não consegue. Porque essas pessoas fazem questão de barrar e manter o próprio clube, a própria massa pensante dentro de um universo único, onde eles se fecham em um tema específico e vendem e oferecem para essa massa essa maneira de pensar. Você pode ideologicamente falar para mim, tudo bem, Beto Camp, mas isso é importante, isso é legal, porque eles estão se comunicando corretamente com o público deles. Eles estão normalmente levando essas pessoas o que elas esperam. Então, o que há de errado em você oferecer algo que as pessoas esperam? Eles estão atendendo a necessidade dos seus clientes. Tudo bem, eu vou concordar com você. Então, explica para mim por que essas mesmas pessoas fazem questão de falar que é importante haver a diversidade de ideias, que é importante abrir espaço para as pessoas que estão começando no mercado, que é importante levar novas pessoas e novas ideias para que elas possam aprender, evoluir e até melhorar. Porque essas mesmas pessoas têm comportamento, me perdoe respeitosamente usar esse termo, um comportamento hipócrita, ao ponto de criticar algo ou vender a ideia de que concorda com algo, mas na prática executar algo diferente.
Então, esse é o gargalo. É aí que o mainstream falha. É aí que o mainstream se torna algo ruim e não algo positivo. Onde esse controle de ideias, de massa, de padrão passa a ser exclusivo e passa a excluir as pessoas que têm o talento, até que possam criar de alguma maneira um novo mainstream que vai ocupar o espaço desse mainstream existente ou até andar paralelamente. Isso também é legal, Beto. Até agora você só me deu exemplos que dão para mudar, então que dão para acontecer. Então eu vou te mostrar um outro lado da moeda. Como que essas pessoas vão ocupar espaço se elas precisam evoluir e melhorar, e quem deveria evoluir e melhorar essas pessoas não está disposto a fazer, ou está disposto a vender por cursos caríssimos, palestras caríssimas, ou você acha bacana um congresso, uma palestra, custar 2 a 3 mil reais para alguém às vezes estar desempregado e precisando aprender. Então, falta consciência, falta coerência, falta um comportamento de caráter adequado, onde todos vão poder de fato aprender e que exista um mainstream, mas que exista um mainstream coerente e não selvagem aos seus atos diante das pessoas que precisam dentro do mercado. E aí eu falo com todos os setores, ao meu setor de trabalho, ao setor da música, da indústria, do comércio varejista e assim sucessivamente. O comportamento humano precisa ser mais solícito, ele precisa ser mais justo, ele precisa ser mais adequado às necessidades das pessoas que estão à volta. Não adianta discursar bonito, não adianta oferecer ao mercado que você é altruísta e ajuda, só que na hora de ajudar as pessoas, você não consegue, ninguém consegue se comunicar com você. Olha outro ponto interessante do mainstream. Tenta se comunicar por um e-mail, pelas redes sociais, com as pessoas que estão no mainstream. Talvez você consiga com um ou dois. Com a grande maioria, nem responde. Ou quando respondem é através de uma assessoria que fala, a pessoa está ocupada, ou vamos avaliar a sua proposta, isso vai ter retorno nunca. Ou há um retorno justificando que a sua arte, que o seu trabalho não atende à demanda por causa disso, e você vê. Você já recebeu aquela resposta de processo seletivo que, olha, muito obrigado pela sua participação, porém o seu perfil não atende à vaga, só que tudo que está descrito na vaga é exatamente aquilo que você faz e sabe fazer? É o mesmo cenário no mainstream. Forte abraço, até o próximo vídeo!